Então, por que que tirar leite e derivados não vai ser o suficiente na grande maioria dos casos, né? É só escutar essa frase aí quando o médico está suspeitando do diagnóstico de APLV, ou a criança começa ali a apresentar alguns sintomas, ou se realmente, né, faz ali o TPO, o processo de exame, né, alguns exames, quando tem a necessidade, quando é o caso, e quando o médico faz a análise da história clínica da criança, porque só falar ali com os pais, pode ser a PLV ou é a PLV, a criança tem alergia à proteína do leite de vaca. Tire leite e derivados da dieta, mãe, se você está em aleitamento materno exclusivo. Vamos trocar a fórmula, tirando a proteína do leite, né, ou introduzindo uma fórmula hipoalergênica, que às vezes tem a proteína do leite um pouquinho mais quebradinha, se é o caso da criança que usa fórmula. Ou vamos fazer a dieta de restrição, tirando leite e derivados da vida da criança, se já é uma criança maiorzinha que come alimentos sólidos e começou a apresentar os sintomas, né, depois de ter contato aí com algum alimento que tivesse a proteína do leite, seja leite e derivados. Por que que isso, na grande maioria dos casos, não vai ajudar as mamães de alérgicos, a família do alérgico, a fazer com que a criança pare de reagir dos sintomas, a fazer com que a criança tenha uma boa nutrição, que a mãe tenha uma boa nutrição, que a paz volte a reinar dentro do lar, né? Que a felicidade volte a reinar, porque a gente sabe que os sintomas da reação alérgica, as dores, os desconfortos, as corridas para emergência, os gastos exorbitantes com medicação, isso tudo tira a felicidade, tira a paz da gente, né? Porque não tem nada, realmente nada pior para uma mãe que é ver filho sofrer, quer ver o filho tendo reações, quer ver o filho não estando bem, quer ver o filho em algum risco ali, às vezes até de vida, dependendo das reações alérgicas que a criança apresenta. Então, aí a gente escuta, né, que a grande maioria das famílias escutou, foi o que eu escutei depois da análise ali da história clínica do meu filho, quando a médica já levantou a possibilidade de ser a PLV, ela já afirmou, né, logo de cara, é a PLV, a gente nem fez o processo correto ali, vamos dizer, do fechamento correto do diagnóstico, que é o TPO para fechamento do diagnóstico, ela já afirmou, é a PLV, tire leite e derivados da sua dieta. Na época eu estava em aleitamento materno exclusivo e como nutricionista falei, não, tá tudo bem, né, já tinha um conhecimento prévio, sabia ler rótulos, achava que sabia aonde estava realmente a proteína do leite de vaca, e na primeira parte ali só foi conjecturado realmente leite de vaca e derivados, né? A restrição do leite de vaca e derivados. E aí eu vim para casa, falei, não, tudo bem, vou abrir aqui o meu armário, vou dar uma olhada na minha despensa, vou ler rótulos e vou tirar tudo que tiver leite e derivados, né? E não foi bem assim. Fiz esse pente fino, fiz uma varredura do que eu podia e o que eu não podia comer. Passaram-se dias, passaram-se semanas, o meu filho teve uma leve melhora dos sintomas, né? No caso, o meu filho tinha sintomas gastrointestinais, alguns sintomas de pele e respiratórios também. Ele teve uma leve melhora, né? Assim, na quantidade de sangue que saía na fraldinha. Vamos dizer que ele estava chorando assim meia hora a menos, né? Sentia um pouquinho menos de dor, mas as reações não acabaram. E aí eu me culpava, falava assim, bom, o que está acontecendo, né? Que incompetência é essa que eu tô sendo como mãe? Porque aí a gente põe a culpa na gente, a gente se culpa, o que a gente não está fazendo de certo. E eu falei, não, eu estou fazendo alguma coisa de errado. A orientação foi, tire leite e derivados da dieta, né? Eu estou tentando seguir a orientação da médica. Então devo ter passado algum rótulo. Passava o pente fino nos rótulos de novo, esperava mais um tempo, dias, semanas, e nada do meu filho melhorar. E aí eu comecei a achar que não era aquilo, né? Que não era alergia à proteína do leite de vaca. Falei, não é possível, porque se eu estou seguindo a orientação da médica,
Eu tô passando o pente fino aqui nos rótulos, eu não tô comendo nada que tenha a proteína do leite. Por que ele continua passando mal? O que está acontecendo? Eu estava olhando os alimentos. Comecei a marcar diversos profissionais da área, né, que eram especializados no tratamento da alergia alimentar. Marquei gastropediatras, marquei alergistas dentro do meu plano de saúde, pelo SUS e também particular. Eu tentei de todas as formas, de verdade. E o que eu ouvia? Seu filho é APLV, tire leite derivados da dieta, leia rótulos. Falei, gente, mas isso eu já sei, isso eu já estou fazendo, mas não está sendo suficiente. E agora, o que mais? O que está acontecendo? Então, o que eu estou fazendo de errado? Eu quero instrução, eu preciso de instrução. O que mais eu posso fazer? Ou me ajudem a identificar o que eu estou fazendo de errado. E essa orientação nunca vinha, nunca vinha. Então, eu fui entender que, né, depois de ter passado aí, sem brincadeira, em uns 6 consultórios, já exausta de correr com meu filho pequenininho, porque meu filho começou a fazer os sintomas com 12 dias de vida. Gente, sair de casa com bebê e com criança, vamos combinar que é exaustivo, é enlouquecedor, é quase preparar uma mala para viagem, né? Eu não sei o filho de vocês, mas o meu filho, a cada vez que a gente tirava ele do ambiente que ele tinha mais costume, né, colocava naquele bebê conforto para fazer o trajeto, era um desespero, era um chororô. Ele chorava, eu chorava junto, eu já estava estressada, cansada, eu já não dormia e aquilo me derrubava ainda mais. Então essa sabatina, né? E aí chega no consultório, espera ali meia hora, 1h30 às vezes com a criança, né? Amamentando, dá fome, dá cansaço, dá dor nas costas, porque às vezes a cadeira também não é lá essas coisas, e ficar 1h30 sentada com criança no colo, ou quando a criança já é maior, ficar correndo atrás da criança para a criança não mexer, a criança fica irritada, a criança chora. Essa sabatina de consultórios é enlouquecedora para qualquer família, independente da idade da criança, se é bebê, se é criança novinha, se é criança mais velha, né? A grande maioria das crianças, elas estranham sair de casa, em um local desconhecido ali dá uma irritabilidade, quanto mais tempo demora, mais a criança vai ficando irritada. E eu fiz toda essa sabatina com meu filho para não ouvir nada de diferente de APLV. Seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, tire leite derivados da dieta. E aí já exausta, completamente exausta desse processo, eu já tinha gastado tubos de dinheiro, o meu filho não parava de ter reação, ele tinha muita diarreia, eu estava gastando ali com ele uma média de 12, 13 fraldas por dia, a bundinha dele toda assada, né? Pomadas, cicatrizantes, eu levava na pediatra, agora deu fungo, passa essa pomada, passa essa, troca essa, tenta essa, hidrata a pele, dá esse medicamento para o chiado respiratório, eu tô com uma infecção respiratória, e antibiótico, isso e aquilo, gastos e gastos, e o meu filho não parava de sofrer, e eu não aguentava mais tratar, só um minutinho, gente, para ver o que está acontecendo aqui. Tá dando baixa qualidade da conexão. Peraí, voltei. E gastos e não adiantava, né? A gente ficava ali tentando tratar os sintomas, mas eu percebi que tratar sintoma, a gente não trata a PLV, né? Isso é muito importante. O tratamento da PLV consiste na dieta correta e nos cuidados do dia a dia. Quando eu entendi isso, depois de muito estudo, muitas madrugadas o meu filho já não dormia mesmo, né? Então, enquanto eu amamentava, eu aproveitava e estudava, lia artigos científicos em inglês, em espanhol, em português, conversava com outras mães de alérgicos, fazia toda essa sabatina e fui começando a entender que muitas vezes é muito mais do que tire leite derivados da dieta. Toda vez que tá mexendo aqui tá sumindo. Peraí, gente, a minha tá dando aqui uma instabilidade aqui no Insta, tá? Só um minutinho. E aí, vamos lá. Peraí, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha rede, porque tá dando uma instabilidade aqui para melhorar para vocês. Pronto, voltei, pessoal do YouTube, desculpa aqui, tô transmitindo no YouTube e no Insta. No Insta tava dando um probleminha aqui, eu acho que agora resolveu. Vamos lá.
E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu comecei a entender que a proteína do leite de vaca pode estar em outros locais que não só alimentos. Porque o alimento eu estava verificando, né? Como nutricionista eu sei ler rótulos. Eu entendo que eu tenho que ler componentes, alérgicos contém e alérgicos pode conter. Já falei sobre isso, como fazer a leitura de rótulos em outra aula. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, procura aqui pelo YouTube, pelo feed do meu Insta, tem aula falando sobre isso, tá? Então a leitura de rótulos eu estava fazendo correta, quando eu precisava eu confirmava com o saque. Então essa triagem dos alimentos industrializados, o que eu estava comendo, estava tudo ok, mas mesmo assim o meu filho não estabilizava. E eu comecei a entender que a proteína do leite de vaca, ela pode estar em outras coisas, outros produtos. E aí eu fui entender que proteína do leite de vaca pode constar em cosméticos, em produtos de higiene, em produtos de limpeza, em produtos do cuidado diário com o bebê, em medicamentos que eu ou ele tomávamos, né? Porque quando a mãe está em aleitamento materno, a gente sabe que qualquer proteína que entra em contato com a mãe, né, pode passar via leite materno, e dependendo da quantidade ali e do grau de sensibilidade da criança, ela pode reagir. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Medicamentos, suplementos também podem ter proteína do leite de vaca. Outras coisas, vacina pode ter proteína do leite de vaca ou proteína do ovo, né? Dependendo se a criança também reage ao ovo. Tem algumas vacinas também que já tem aparecendo aí traços de soja, então tem que ter cuidado. Vacina tem bula, assim como medicamento. Então é muito importante que a gente leia bula das vacinas, gente, antes de aplicar nos nossos filhos alérgicos, dependendo do laboratório que faz essa vacina. Pode ter mudança ali na composição, então leia componentes, excipientes, né? Se der qualquer dúvida, entre em contato com o saque antes. A gente consegue ter acesso a essas bulas colocando ali no Google, digita o nome da vacina, o laboratório, né? Verifica isso antes no posto de saúde ou na clínica particular que você vai dar a vacina para o seu filho. Joga no Google antes de aplicar, faça isso, né, antes da data de dar a vacina, se resguarde antes, porque a vacina, em algumas vezes, pode dar reação na criança, tá? E os medicamentos também, né, medicamentos comuns aí, que muitas vezes a gente faz uso diário, tem no componente o alimento, que a criança reage, ou tem o óleo do alimento, que pode ter traços, resíduos ali da proteína alimentar, né? Então, por exemplo, algumas vitaminas que são lipossolúveis, que precisam de óleo, a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do grau de sensibilidade da criança, pode ter resíduo daquela proteína e a criança pode reagir. Então, a vitamina A, D, E e K, que são lipossolúveis, vai sempre precisar de um óleo, vitamina D, né? Que o pediatra geralmente prescreve aí para as crianças. Tomem cuidado, qual óleo que está sendo utilizado ali naquela preparação? Aquela criança reage àquele alimento? Pode ser um fator de risco. Tomem cuidado com isso. Produtos cosméticos, gente. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo uma vez. O João Arthur estava ali com 4 mesezinhos e aí era um casamento de um primo do meu marido em outra cidade. Eu fazendo a dieta super restrita, o João Arthur ainda oscilando bastante, a gente estava num caminho ali para estabilização, mas ele não estava ainda totalmente estabilizado, mas eu já tinha conseguido entender, né, essa parte desses processos, que a proteína do alimento não está só em alimentos, já tinha começado a fazer a verificação, né, de algumas outras coisas. Como a pele dele era sempre muito sensível, ele assava com muita frequência, tinha hora que dava umas bolinhas ali na pele, né? Ele dava bolinhas de calor, ele reagiu à lã, então era uma pele realmente extremamente sensível, como toda pele de bebê. Eu optei por não passar lenço umedecido. Eu passava algodãozinho e água ali para limpar o bumbumzinho dele depois das evacuações. E tá tudo bem. E aí fomos para a viagem, e aí a gente ia ficar no hotel, era em outra cidade. Né, relutei bastante em ir, falei como é que eu vou fazer com a minha dieta, aí fui eu, né, como boa mãe de APLV em dieta, levei minhas marmitinhas, levei tudo que eu ia comer, era um bate e volta, ia num dia, voltava praticamente no outro, acabamos indo e levei minhas marmitinhas e tudo bem, ficamos no hotel.
Eu falei, bom, a gente vai sair com o João Arthur, pode ser que aconteça alguma coisa que eu não consiga fazer uma limpeza ali tão efetiva com algodão, água, pode ser complicado. Vou levar aqui um lenço umedecido que eu tinha ganhado por precaução, vamos dizer assim, por precaução, e fui. Viajei e levei o lencinho. Uma dada hora lá, quando a gente estava fora do hotel, né? Ele realmente fez o cocôzinho dele, eu fui fazer a troca e lembrei, falei, gente, eu vou aqui mais prático, né? Não tinha nem lugar de trocar ele direito ali, tentando rebolar ali, equilibrar o menino para fazer a troca. Eu falei, o lenço umedecido vai ser bem mais prático, passei o lenço umedecido. Gente, no outro dia, e eu tendo super cuidado com a minha alimentação, a gente foi no casamento, teve festa, eu levei a minha garrafinha de água, né, comi antes, fiquei ali bebendo a minha aguinha, né, vendo aquelas comidas maravilhosas, fazendo cara de paisagem, o garçom vinha, eu, não, obrigada, eu tô satisfeita, né, o pessoal, Juliana, não vai comer nada, não vai beber nada. E eu também já tinha entendido, gente, que para me resguardar o João, porque vamos combinar, é exaustivo ficar repetindo, ai, meu filho é PLV, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Isso exaure a gente, né? Isso é até uma dica que eu dou para vocês. Se isso estiver te desgastando demais, não fica falando isso com todo mundo, né? Não precisa falar com todo mundo. Fala que tá tudo bem. Eu acabava dando uma desculpa ali para não ter que gastar minha energia o tempo inteiro explicando para todo mundo o que estava acontecendo e o processo. Com algumas pessoas eu preferia falar que estava tudo bem e que não tinha nada não, que eu só não queria comer aquilo, enfim. E aí acabei não falando nada. No outro dia, eu fui fazer a troca de fralda nele e ele estava com a bundinha inteira sapecada, inteira assada. Falei, gente, mas eu não comi nada, absolutamente nada naquela festa. Eu levei minha garrafinha de água mineral, eu bebi só água mineral, eu comi da minha marmitinha antes, que eu tinha preparado em casa, descongelei, né, lá em banho-maria, no hotel, tá tudo bem, não é possível, não teve contato, e a gente se culpa, e a gente chora, e a gente pensa em restringir outros alimentos, né, e eu falei, nossa, não sei o que aconteceu, né, acho que ele reagiu ao ar, alguma coisa diferente, alguém encostou nele com algum produto, algum cheiro, alguma coisa, será que alguém deu alguma coisa para ele comer? E ele tinha o quê? 4 meses em aleitamento materno. Eu falei, não é possível, será que alguém deu alguma coisa para ele comer enquanto eu fui ao banheiro? Né? Mas eu deixei com o pai estava ali cuidando, e fiquei pensando mil coisas, e a gente se culpa, né? E vai culpa, e fica triste, e a criança chora, a gente chora junto, e vamos lá. E aí quando eu fui fazer a mala para voltar para minha casa, eu não sei porque eu peguei esse lenço umedecido, eu falei, gente, deixa eu dar uma olhada aqui nesse lenço umedecido na composição. Quando eu viro, tava lá, gente, em todas as letras na composição do lenço umedecido. Proteína, estava desse jeito nessa marca, contém proteína do leite de vaca. E eu não li, né? Até aquele momento eu tinha me atentado aos medicamentos, tudo eu atentava via oral, o que podia entrar na minha boca, né, ou o contato ali com a boquinha do meu filho, porque ele tinha sintomas respiratórios e gastrointestinais, né, era uma pele muito sensível, mas eu realmente não tinha me atentado ainda que produtos que entrassem em contato com a pele dele poderiam causar reações alérgicas. E tinha ali claramente que no lenço umedecido tinha proteína do leite de vaca, e ele reagiu via toque, via pele, assou a bundinha dele. Então realmente não era nada que eu tinha comido, nem que ele tinha comido, até porque ele estava em aleitamento materno exclusivo, era um lenço umedecido que tinha proteína do leite de vaca. E aí eu comecei a entender que realmente o mundo era quase feito de proteína do leite de vaca, né? E mais pra frente, gente, eu fui entender também, né, por mais que eu fizesse essas restrições, eu fui entender o grau de sensibilidade do meu filho. Essa é uma outra questão muito, muito importante, que faz toda a diferença no tratamento das alergias para que a gente consiga parar, acabar com as reações alérgicas. Qual é o grau de sensibilidade do meu filho, da minha filha PLV? Até que ponto ele reage? Né? Ele reage com pequena quantidade de proteína,
muito pouca quantidade de proteína, ele reage via leite materno, ele tem uma chance maior de reagir a pouca quantidade de proteína, porque o que passa ali via leite materno é uma pequena quantidade de proteína. E aí que eu fui atentar, que eu fui alertar para a questão dos traços domésticos, né? O que são traços domésticos? São pequenas quantidades de alimento, né? Resíduo alimentar. Então, tem resto alimentar ali, não é que traço doméstico agarra em algumas superfícies ou alguns materiais porosos ou que riscam só a proteína, não, né? E vai agarrar de todo alimento também que teve contato ali, tem a possibilidade de ter agarrado. Vai agarrar realmente resto de alimento. Então, tem materiais que são porosos ou que riscam muito, como, por exemplo, silicone, plástico, teflon, que a gente tem que ter extremo cuidado, porque eles são porosos ou riscam e agarra resíduo de alimento. Por mais que a gente lave, por mais que jogue água quente, por mais que jogue vinagre, por mais que jogue água sanitária, a gente não consegue retirar totalmente esses resíduos de alimento. E no resíduo de alimento tem a proteína. Então, crianças muito sensíveis, onde a comida da mãe, que está em aleitamento materno, ou a comidinha da criança, que já é uma criança maior, né, que tem contato aí com alimentos, né, se o alimento da criança tem contato com essas superfícies que agarram restos alimentares, a proteína pode estar aderida ali, vai passar para o alimento, vai ser ingerida pela mãe ou pela criança, e a criança pode reagir a essa minúscula quantidade de proteína. E, gente, vamos combinar. Se não tinha, né, se não era todo mundo a PLV, se não tinha ninguém alérgico alimentar na sua casa antes, grandes chances de muitas superfícies aí na sua cozinha e de várias vasilhinhas, várias panelas, dependendo de qual é o revestimento, se é um revestimento que agarra, talheres, eletrodomésticos, né? Isso é importante falar também. É muito possível que isso agarre traços, né? Então a gente tem que aprender, tem que saber como fazer a correta higienização se por acaso, né, a gente estiver investigando ali para ver se a criança reage a traços domésticos, né? Fez a dieta, os cuidados do dia a dia, a criança não estabilizou completamente, como que a criança reage? Qual que é o grau de sensibilidade? Vale a pena investigar se a criança está reagindo a traços domésticos. Dentro do meu programa online de acompanhamento, eu tenho um módulo explicando passo a passo ali da higienização correta da casa, né? Mais especificamente da cozinha de casa, e como a gente tem que ter esses cuidados para que a criança não tenha contato com os traços domésticos, inclusive quando a gente sai de casa, né? Se dá para fazer esse controle de traços fora de casa, o que a gente faz para evitar, como a gente pode viajar com criança PLV que é muito sensível, que reage a traços, quais são os cuidados, como é o passo a passo, como eu higienizo cada local da cozinha, quais utensílios a gente consegue fazer uma higienização e ter segurança e quais a gente não consegue, né? Tem alguns que é o que eu falo, praticamente tem que tacar fogo, aí não tem como, né, gente? Mas só lavar, jogar vinagre, água sanitária, água quente, não adianta. O material, se ele for poroso ou se ele riscar, ele vai aderir traços. Então é muito importante a gente entender o grau de sensibilidade. Outra questão muito importante, quais são as vias que a criança pode reagir, né? Então muitas vezes não é só via oral, é via alimentar, né? Então será que no toque a criança pode reagir? É uma questão, né? Mão suja aí de uma outra pessoa que coma alguma coisa de leite derivados, um produto que tenha resíduo da proteína do leite, isso pode acontecer, a criança pode reagir ao toque. Outra questão, outra via, é a via inalatória, pela respiração. É o que eu sempre falo aqui com vocês. Se você sente o cheiro do alimento, se você consegue distinguir, é um bolo assando, é um leite fervendo, é um queijo sendo aquecido, né? Se você consegue distinguir qual alimento está sendo feito, é porque naquela fumacinha ali que veio o cheiro do alimento que entrou no seu nariz, tem proteína alimentar, para você conseguir distinguir, né, cheiro de quê. Então entrou proteína via inalatória. E isso pode acontecer, gente,
na mãe, que está em aleitamento, essa proteína que entra via respiração, né? A gente sabe que o pulmão tem muito contato ali com a via circulatória também tem contato com o leite materno. Esses resíduos podem passar via leite materno, chegar na criança. Parece coisa de doido. Quando eu entendi isso, eu falei, não é possível que a criança é sensível nesse nível, que a criança reage nesse grau. Quando eu converso com algumas famílias, Juliana, sério, é isso mesmo? Eu falei, gente, tem possibilidades, né? Eu tenho mais do que comprovado alguns casos dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças alérgicas, né? O profissional realmente só vai entendendo todo esse processo na medida que a gente tem experiência, que a gente acompanha. Por isso que eu sempre falo, tratamento de alergia alimentar, você tem que fazer com um bom profissional, médico especializado no tratamento das alergias e um bom nutricionista especializado no tratamento das alergias para te auxiliar, né? Eu, como mãe de alérgico, é claro que eu tenho uma carga muito maior de vivência, de conhecimento, de saber na pele, né? Os sentimentos, as inseguranças, os medos, tudo que ronda a nossa cabeça e o nosso coração aí como mãe de alérgico, né? Essa carga realmente que eu tenho, que eu trago comigo e para sempre eu vou ser mãe de alérgico. Isso tem um diferencial no meu tratamento com as minhas clientes, com os meus pacientes, com as mamães que eu oriento, porque eu nunca vou deixar de ser mãe de alérgico e eu entendi, né? E entendo na pele as reais dificuldades de todo esse tratamento, né? Como é receber gritos e desrespeitos dentro de consultório, como eu recebi, e isso é terrível. Eu acho que isso aí é inadmissível, né? A gente já está em extremo sofrimento, vendo o nosso filho sofrer, desesperado, tentando ajudar ao máximo, querendo que a nossa criança pare de fazer reações, e você ainda é taxada de louca, exagerada. Isso não é bem assim, isso aí é normal, né? Tudo muitas vezes, para alguns profissionais, tudo é normal. É claro, gente, que é muito importante que o profissional faça esse discernimento, porque nem tudo é alergia. Nem tudo é alergia. A criança também tem várias outras questões ali que podem acontecer com ela que não estejam relacionadas à alergia. Mas a mãe, os pais têm que ser ouvidos, né? Pelo menos a atenção ali o profissional tem que dar para auxiliar, para informar o que realmente pode ser. E na dúvida, testa. Na dúvida, testa, porque as crianças são diferentes, o grau de sensibilidade é diferente, as reações são diferentes. Eu já vi cada coisa acontecer, por isso que eu sempre falo aqui com vocês, em alergia alimentar, nunca diga nunca e nunca diga sempre. A gente tem que avaliar e acompanhar tudo com muita cautela, muita cautela. Lógico que o conhecimento teórico ele é muito importante para que o profissional passe essa segurança para os pais, mas falar que mãe é exagerada, que mãe é louca, que você não entende nada de alergia, para de ler internet, né, como eu ouvi aos gritos dentro de um consultório, para de ler internet, quem é o médico especializado aqui sou eu, você não sabe de nada. Não é bem assim, né, gente, que funciona a coisa. Eu tô ali para ser aconselhada, para ser informada como fazer o correto tratamento, porque é o que eu canso de dizer. O correto tratamento das alergias alimentares, quem faz é a família, é o dia a dia. Né? São todos os cuidados que englobam o dia a dia. É a alimentação diária, são os cuidados com a alimentação, são os cuidados para que a criança não tenha um contato com a proteína. O profissional, né, ao profissional cabe instruir essa família. A gente não instrui ninguém com tira leite derivados e aos gritos. E você é louca, histérica, você não sabe de nada. Né? Isso aí não vai ajudar ninguém a nada. A criança não vai estabilizar dessa forma, a mãe não vai se sentir acolhida, respeitada e bem informada dessa forma. Então, para mim, não é assim que é feito o tratamento de alergia alimentar. Muito pelo contrário. É com muita conversa, com muito tato, com muito olhar, com muito... como vou dizer assim, manejos na dieta, né? O tratamento, gente, ele não é único, ele não é um papel de dieta que você entrega ali para a mãe, faça esses cuidados do dia a dia, tem esse controle com traços, né? Quando é o caso, não é com todo mundo, não é toda criança que reage. A dieta é essa da criança, a fórmula é essa, a sua dieta é essa, nada é estático. Tudo tem que ser individualizado e tudo tem que ir evoluindo na medida que a criança evolui dentro do tratamento. Isso é muito importante. A dieta tem que evoluir, a fórmula tem que ser evoluída, a dieta da criança tem que ser evoluída.
porque a criança ela vai mudando de fases dentro do tratamento, né? O médico vai acompanhando essa evolução na medida que ele avalia que é um momento, por exemplo, de fazer um TPO, um teste de provocação oral, para ver se a criança já está tolerante a um nível ali da proteína ou algum alimento, ele vai liberar. Quando ele libera para fazer em casa, eu faço toda a orientação ali de como introduzir aquele alimento de forma mais segura, né? A gente vai fazendo com o máximo de cuidado, porque sempre que a gente instrui com mais cuidado, com mais cautela, a família sempre tem mais confiança em fazer o teste, né? E a gente só vai entender isso realmente quem passou. O profissional pode estar coberto de razão. O profissional pode ter entendido que aquele é o momento de fazer TPO. Se você fala para a família fazer de uma forma abrupta, muitas vezes a família vai ficar com medo, vai recuar, vai dar um passo atrás e não vai querer fazer. Tudo é a forma de fazer, tudo é o jeito certo de instruir, tudo é como você explica o porquê. Por que está sendo feito dessa forma, por que assim é o melhor. Comigo funciona assim, né? É o que eu sempre tento passar aqui para vocês. O porquê das coisas, não é faça isso, faça aquilo. Eu me sinto insegura, sim. É a saúde do meu filho. Eu gosto de entender o porquê. Por que dessa forma? E se não der certo? Qual o outro caminho que a gente tem? Qual é a forma mais gradual da gente fazer esse teste, essa evolução? Quanto mais gradual, quanto mais explicado eu faço os processos na introdução alimentar, nos manejos da dieta ali, né, para a família da criança alérgica, mais eles sentem segurança, mais a energia vai ali muito mais positiva e tende a dar muito mais certo, né? É assim que eu trabalho, é assim que eu gostaria de ser tratada, é assim que eu tento, né, o tempo inteiro, é esse o meu esforço de auxiliar com informações, com os porquês e fazendo sempre toda a evolução do tratamento de uma forma mais segura, né, evitando ao máximo aí que a criança tenha reações. Porque é isso que a gente precisa, né? É o que eu falo, caminho mais seguro rumo à tolerância. Quando a tolerância vai chegar, gente, isso é muito individual de cada criança, tá? Médico não cura ninguém, cuidado com isso. Eu tenho ouvido profissionais falando assim, porque fulano que já curou, né? Porque eu sou profissional que já curou não sei quantas crianças a PLV. É uma falta de ética tremenda. A cura das alergias alimentares, ela acontece de forma espontânea na medida que o sistema imunológico da criança amadurece. Cuidado, né, com esse charlatanismo, com esses absurdos, com essas faltas de ética. Eu não curo ninguém, o médico não cura ninguém, é só Deus, né? Só Deus. E até lá, o que a gente precisa entender e aprender a fazer o correto tratamento é fazer a retirada da proteína, tendo os cuidados do dia a dia de forma correta para que a criança estabilize, para que ela pare de ter essas reações que causam dor, que causam desconforto, que tiram a qualidade de vida da criança, que causam essas corridas aí, né, a emergências, a hospitais, gastos exorbitantes com medicamentos. Medicamentos, gente, tem efeitos colaterais graves, a gente tem que ficar atento a isso, né? Na medida que tem uma necessidade, que a criança faz um sintoma, o médico prescreve um medicamento, tem que ser utilizado, mas que a gente utilize de forma pontual. Por isso é tão importante fazer o tratamento correto para que tire a causa, tirando a causa, a criança para de ter os sintomas e ela vá progredindo dentro do tratamento com segurança, né? Evitando aí ao máximo com que a criança incorra em ter uma nova reação. É claro, gente, que dentro ali do tratamento, contatos não intencionais podem acontecer, né? Furos não intencionais. Muitas vezes a família está aprendendo ali ainda o que tem leite derivados. Muitas vezes ela só recebeu tira leite derivados da dieta e está completamente perdida, então ela vai fazer o melhor que ela pode. Por isso que eu sempre digo, tem que entender como faz o correto tratamento. Então tem proteína no alimento, tem proteína em medicamento, em vacina, em produtos cosméticos, em produtos de higiene, as vias, né, que a criança pode reagir. A gente tem que conhecer os nossos filhos, qual que é o nível de sensibilidade, como a criança reage. E muitas vezes a gente só vai descobrindo isso na medida que a gente caminha,
né? É claro que se você tiver de mão dada com um profissional que já sabe trilhar aquele caminho, que conheça os percalços, que conheça onde estão os perigos do caminho, os buracos, né, as montanhas que são difíceis de transpor, você vai fazer tudo isso de uma forma mais leve, mais suave, com mais segurança. Mas falar que o caminho é reto, sem curvas, sem inclinações, sem buracos, não é. Né? Eu seria uma hipócrita aqui de falar isso com vocês. Mas se você faz sozinha, na escuridão, por um caminho às vezes que você não sabe ali se é o mais seguro, não sabe se é a forma correta, eu tenho certeza que você vai tentar sempre fazer o melhor para o seu filho. Mas a alergia alimentar, ela realmente exige muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Eu estou nessa caminhada aí há 4 anos, sempre me estudando muito, me atualizando, entendendo sempre um pouco mais sobre alergia. Os estudos também estão aí o tempo inteiro, né? Vindo para a gente com novas informações sobre alergia alimentar. Então isso é muito importante, que você tenha bons profissionais te auxiliando nessa trajetória, mas profissionais que não só falem tire leite derivados da dieta, que te expliquem como tirar leite derivados da dieta, se você tira leite derivados, o que você coloca na dieta para que você não tenha uma nutrição insuficiente, para que a sua criança não tenha uma nutrição insuficiente e para que isso não acarrete aí, né, num baixo desenvolvimento da criança, em dores no seu corpo, em dores de cabeça, em quedas de cabelo, em uma má nutrição, em uma redução da produção do leite materno. Isso é muito importante. E a criança que está em uso de fórmula, que o profissional realmente acompanhe aí a criança, acompanhe a evolução da criança dentro do tratamento, para que as fórmulas também vão evoluindo. Na medida que a gente vai evoluindo a fórmula de uma mais hidrolisada, né, mais quebradinha, que não tenha às vezes a proteína do leite de vaca, para uma cada vez menos hidrolisada, a gente também vai estar fazendo uma evolução e uma economia em dinheiro, né, gente? Fórmula hipoalergênica é cara. A gente tem o programa do SUS, que está aí, é uma lei federal, que deveria ajudar, né, e auxiliar todas as famílias de alérgico que têm a necessidade aí de receber a fórmula até 2 aninhos de idade, mas infelizmente, né, dentro do meu programa online eu tenho famílias do Brasil inteiro e famílias brasileiras que moram no exterior. A gente sabe que não é todo município que esse programa funciona de uma forma tão plena, que funcione tão bem. Muitas e muitas vezes as famílias têm que entrar com o advogado, demora, né? Tem todo um processo judicial para conseguir a fórmula. Tem hora que realmente não consegue a tempo e a criança está ali, né? Quando não tem a possibilidade de aleitamento materno, a gente precisa entrar com uma fórmula, porque até 2 anos, o que supre as necessidades nutricionais de qualquer criança é leite materno, né? No mínimo até 2 anos, leite materno, e na falta do leite materno, a fórmula. No caso das crianças alérgicas, as fórmulas hipoalergênicas, né? Tem vários tipos, vou fazer aula sobre isso, vou falar mais sobre as fórmulas hipoalergênicas, né? Como a gente faz a evolução do tratamento, qual fórmula hipoalergênica é melhor para cada tipo de alérgico, né? Algumas recomendações específicas, como a gente faz evolução também para economizar. Então isso é muito importante para as famílias que não conseguiram, né, retirar a fórmula pelo programa do SUS. Então tudo isso tem que ser muito bem pesado, muito bem avaliado. E a dieta, né? Como que essa dieta tá? Então retira, retira, retira. Será que essa criança reage só à proteína do leite de vaca? Essa é uma outra questão. Essa foi uma outra questão pela qual eu não conseguia estabilizar o meu filho. Meu filho não estava reagindo só ao leite de vaca. O meu filho também reagia a outras proteínas, a outros alimentos. Então, no caso do meu filho, ele reagia à soja. Depois eu fui descobrir na introdução alimentar que ele reagia à carne de porco. E por último, eu descobri que ele reagia ao cacau, né? O cacau eu só introduzi nele depois dos 2 aninhos de vida, porque é açúcar, né? Como filho de nutricionista, a gente faz direitinho. Então, comecei a dar esporadicamente para ele ali um chocolate. Ele já estava totalmente tolerante da proteína do leite de vaca, desde 1 ano e 2 meses, porque aí eu consegui estabilizá-lo, a gente foi fazendo ali, né, todo o processo de desinflamação do organismo, e com 1 ano e 2 meses ele adquiriu a tolerância à proteína do leite de vaca. A soja ele adquiriu a tolerância com 9 meses, a carne de porco, que a gente descobriu na introdução alimentar, ele tolerou com 2 aninhos, e aí depois de 2 anos eu descubro, quando eu achei que, né, nós tínhamos vencido realmente todas as alergias alimentares aqui em casa,
introduz o cacau, o chocolate, e ele reage ao cacau. Então, estamos quase vencendo todas as alergias alimentares por aqui. Por isso que eu digo, é uma caminhada, né, que ela tem altos e baixos. Na medida que você vai introduzindo alguns alimentos, seja na dieta materna, seja na introdução alimentar na criança, a gente vai descobrindo, às vezes, em alguns casos, algumas outras alergias. Mas é muito importante saber o que fazer, como conduzir isso, não desesperar, né, e saber identificar. Porque se você não faz o processo correto da introdução alimentar, por exemplo, né, o que eu canso de falar, tem muitas questões que a introdução alimentar da criança alérgica, ela é igual a de qualquer outra criança, é um processo de conhecimento, ela vai começar a aprender ali o que é alimento, né, vai ter aquele despertar, aquele interesse, a gente tem que fazer tudo com muita qualidade para que a criança tenha esse processo muito bem feito e desenvolva uma boa alimentação. Mas tem alguns processos, algumas minúcias que a gente tem que fazer de forma diferente na criança alérgica, tá? A gente tem que fazer de forma diferente na criança alérgica, porque senão ela pode reagir a outro alimento. A gente não vai ficar nem sabendo o que aconteceu. E aí, quando você não consegue identificar realmente qual proteína está fazendo mal à criança, da onde está vindo aquela proteína, será que é de um novo alimento? Será que é de uma nova marca que eu troquei? Será que é de um produto? Será que ela respirou alguma coisa? Será que ela teve o contato? Aí é que está o problema, né? Se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não sabe fazer o processo de investigação correto, a gente fica perdida, a criança continua em reação e aí vira aquele famoso angu de caroço, como a gente diz aqui em Minas, né? Difícil de dissolver. É quase um processo de Sherlock Holmes aí, vai ter que ficar tirando, entrando, investiga dali, testa isso, testa aquilo, troca isso, troca aquilo. E quando você faz a introdução, né, de cada coisa de uma vez, num processo correto, num tempo ali, dependendo do tempo de reação da criança, é muito mais fácil identificar do que entrar com tudo junto e depois ter que tirar. Né? Muitas vezes, eu tenho uma pressão ali do profissional de saúde, tem que fazer a introdução alimentar, essa criança tem que comer, como se isso fosse nutrir a criança, né? A gente sabe que até 1 ano o que nutre é leite materno ou fórmula, que até 1 ano a criança ainda está ali em processo inicial da introdução alimentar, muitas vezes come ou não come, né? É o alimento que complementa o leite, não o contrário. Então fica naquele desespero, aí a avó chega e fala, essa criança tem que comer, tá assim, tá alérgica porque não tá comendo, até isso a gente escuta, né? Aí às vezes tem pressão do pai, tem pressão do tio, aí nessa hora aparece pitaco de tudo quanto é jeito e a gente se sente muito pressionada a entrar com um monte de alimentos de uma vez, porque parece que a salvação da criança é um prato cheio de alimentos diferentes e pode ser um processo aí muito complicado, onde ali às vezes a criança está até estabilizada, faz o processo de introdução alimentar totalmente atropelado e pode ser que a criança reaja a outros alimentos. Então cuidado também com essa parte, tá? Eu gosto sempre de alertar aqui a todas as famílias, tá bom? Vamos ver aqui então, gente, perguntinhas de vocês. Vamos às perguntinhas. Tá? Deixa eu puxar minha tela aqui, peraí. Aí, ó, a Giovana falando aqui, ó, estou com esse problema, tirei tudo e continuo os sintomas, então comecei a tirar soja, trigo, ovos e nada. Giovana, dentro do meu programa online eu tenho um passo a passo que a gente deve seguir, são 7 passos para ir verificando, passando o pente fino aí para ver que se realmente a gente está tirando todo a possibilidade de contato com a proteína do leite de vaca primeiro. Primeiro a gente vai pensar em proteína do leite de vaca, gente. Fez isso tudo muito bem feito, né? Em alguns casos a criança aí reage via leite materno, sintomas gastrointestinais, a gente já pode até considerar a soja direto, traços, enfim. A gente faz uma dieta mais restrita no começo para tentar estabilizar e depois reintroduz para ver realmente qual que é o grau de sensibilidade da criança, o que ela reage. Né? Mas não é tirando, Giovana, esse monte de alimentos de uma vez. Né? Pensar em outro alimento que a criança possa reagir é o 6º e o 7º passo do meu método. Então, antes disso, né, não adianta muitas vezes, tem muita mãe, muita família cortando vários alimentos, mas os 5 passos anteriores não foram bem feitos, né? A família não foi bem orientada nesse sentido e acha que tem que ser sempre outro alimento. Pode até ser, gente, mas para pensar em outro alimento, a gente tem que garantir
que os outros 5 passos tenham sido muito bem feitos, porque na grande maioria das vezes, fazendo os 5 passos muito bem feitos, a criança estabiliza sem ficar cortando um monte de alimentos, tá? Tenham cuidado com isso. A grande maioria das crianças não é tão múltipla alérgica assim. Tem crianças com múltiplas alergias que reagem a vários alimentos? Tem, mas não é a maioria, não é a maioria, tá? A maioria das crianças reage a leite, no máximo ali a mais 1 ou 2 alimentos, a grande maioria. Então, cuidado com isso. Faça com acompanhamento de médico especializado no tratamento de alergias alimentares. Faça todo o processo da dieta com um nutricionista especializado no tratamento de alergias alimentares. Nutricionista que não é especializado pode muito mais te prejudicar do que te ajudar. A mesma coisa com o médico, tá? E para tudo, né, gente? Tudo que você vai fazer na vida, se você faz com um profissional especializado, você aumenta as chances daquilo dar mais certo, né? Com certeza, você aumenta a chance. Não estou falando que todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito, que tudo na vida vai dar certo com um especialista, mas você aumenta as chances. Eu acho que com os nossos filhos a gente tem que ter esse cuidado, né? E olhar aí qual que é o histórico do profissional, pedir referências, né? Isso é muito importante para tudo, principalmente quando a gente está tratando com a saúde dos nossos filhos, tá, Giovana? Então, cuidado com isso, porque grandes chances da sua dieta ficar muito pobre em nutrientes, de você desnutrir, de você prejudicar a sua produção de leite e, inclusive, não te estimular a continuar na dieta e promover aí um desmame precoce, que é o que mais a gente quer evitar no tratamento das alergias alimentares, porque a gente sabe que o único alimento, a única substância capaz de acelerar o processo de cura é o leite materno, tá? O leite materno acelera o processo de cura dentro do tempo ali da criança, né? Do que ela iria se curar realmente, do que o sistema imunológico dela iria amadurecer e iria espontaneamente se curar, como eu disse. Nutricionista não cura alergia, médico não cura alergia de criança nenhuma. O que o médico e o nutricionista fazem é aconselhar o tratamento da alergia, que é fazer uma dieta de exclusão e ter os cuidados do dia a dia muito bem feitos, para que a criança não tenha um contato com as proteínas que ela reage, para estabilizar, acabar com os sintomas e para que a criança tenha qualidade de vida, tenha uma boa nutrição, cresça e se desenvolva de forma saudável, né? Isso é o tratamento das alergias alimentares. Tratamento de alergia alimentar, infelizmente, você não tem um remédio que seja dado para a criança que ela se cure, né? Diferente de outras doenças que podem ser tratadas com medicação, na alergia alimentar não é assim. A alergia alimentar, ela tem esse dificultador maior porque envolve hábito alimentar, envolve a alimentação, cuidados diários. Então, por isso que é tão diferente, por isso que muitos profissionais tem dificuldade em fazer o correto tratamento e orientar o correto tratamento para as famílias, porque é hábito, demanda tempo para explicar, são muitas informações. A dieta e os cuidados do dia a dia, eles têm que ir sendo moldados ali na medida que a criança vai evoluindo no tratamento. Então, por isso que eu falo, né? Até fiz a aula ontem, consulta a cada 30, 60 dias não é o suficiente, né, para que realmente a família se sinta segura, tenha o nível de informações que ela precisa e consiga rapidamente acabar com os sintomas da alergia e ainda economizar no tratamento, né? Então a criança fica muitas vezes ali com aqueles sintomas que se arrastam, com muita dor, muito sofrimento, gastando tubos e tubos de dinheiro em medicamentos, fica ali fazendo o tratamento o tempo inteiro dos sintomas, ao invés de fazer o que deveria ser feito, que é tirar de forma correta ali a proteína que está causando alergia na criança. A G perguntando, bebê de 2 meses, dieta desde 28 dias, a pediatra acha que é a PLV, já tirei tudo, e agora ainda ovo, soja, trigo, carne vermelha, e nem sei se ela é a PLV mesmo. Ô G,
Uma questão muito importante, gente, né? Como eu falei, médico especialista, nutricionista especializado para te ajudar, inclusive, nesse processo de fechamento de diagnóstico, tá? O nutricionista manejando aí a sua dieta, te ajudando nos cuidados do dia a dia e o médico pontuando aí todo o passo a passo do TPO para fechamento do diagnóstico, gente, tem que fazer. Não é porque a criança tem um sintoma aqui e outro lá que pode ser a PLV que o médico fecha diagnóstico. Não é assim que o médico fecha diagnóstico. Ele vai olhar a história clínica, tem sintoma que pode estar correlacionado com a PLV, ele vai instruir dieta, cuidado do dia a dia, o nutricionista vem e te auxilia nessa parte, tá? Fez tudo muito bem feito, realmente está fazendo passo a passo, tirou toda a possibilidade aí de contato com a proteína. Se a criança não melhora, o médico tem que avaliar para ver se realmente a PLV ou não, e se não for, instruir aí, investigar outras possibilidades do que está acontecendo com a criança. Fez a dieta, os cuidados do dia a dia, muito bem feitos, muito bem orientados, a criança melhorou, o médico vai instruir a reintrodução da proteína do leite de vaca na vida daquela criança, porque é assim que fecha o diagnóstico, principalmente em sintoma tardio. Tá? Principalmente sintoma tardio, que não tem nenhum exame que possa ser feito para auxiliar no fechamento do diagnóstico. Mais uma vez eu reforço, exame não fecha diagnóstico de alergia alimentar, por mais que dê a IgE alterada lá, tá? Aquilo ali mostra sensibilização, é junto com a história clínica e muitas vezes o médico vai pedir o TPO que vai fechar o diagnóstico, tá? O diagnóstico é fechado dessa forma, pessoal. Então, cuidado com isso. Não é, eu acho que a PLV faz a dieta aí para sempre. Não é assim, né? Tem que ter acompanhamento, tem que ter o correto fechamento, que é feito no TPO de diagnóstico. Tem TPO de fechamento do diagnóstico e tem TPO de avaliação de tolerância, que é feito mais para frente. Então, Gê, o que eu te oriento é procure um médico especialista, tá? Para te ajudar nesse processo. E um nutricionista, para que você faça o passo a passo aí, né, para realmente fazer uma dieta de qualidade, com uma boa nutrição, tendo os cuidados diários, sabendo o que retirar, sabendo o que colocar no lugar, para que você não desnutra e que você consiga estabilizar o seu filho, tá? Isso é importante, para que o médico também consiga fechar bem o diagnóstico. A Kátia perguntando aqui, como é difícil, o pediatra do meu filho só disse para tirar leite da minha dieta e receitou fórmula de soja, mas nada de resultado, apareceu até alergia na pele. A gente tem que ter cuidado, né? Dependendo da idade da criança, a fórmula de soja nem é recomendada para criança abaixo de 6 meses, né? Esse é um ponto. Se for acima de 6 meses, o médico vai avaliar aí quais são os sintomas, né? Tem criança, principalmente com sintoma gastrointestinal, que tem uma maior chance de reagir à soja. O médico tem que avaliar para ver se naquele momento é interessante entrar com fórmula de soja. E mesmo se for entrar, gente, tudo tem que ser avaliado, né? Qualquer fórmula que for entrar para criança, fórmula infantil, tem que avaliar se ela vai tolerar aquela fórmula. Porque a fórmula tem várias características, né? Algumas têm proteína do leite de vaca, mais quebradinha, outras têm outras proteínas alimentares, como a de soja e a de arroz. Tem algumas, né, que são as de aminoácido, que não tem proteína do leite de soja, mas tem características ali na fórmula que podem piorar outros sintomas. Então, nada pode ser prescrito e se vira, prescreve tchau. Não, prescreve. Como que a criança vai reagir? O tempo inteiro. Com medicamento é assim, com fórmula é assim, com dieta é assim. Eu tenho que ver como a mãe vai reagir, como a família vai reagir, como a criança vai reagir, fazendo ajustes, né? Por isso o tratamento da alergia alimentar é tão difícil, por isso que muitas vezes alguns profissionais não têm tempo, não têm paciência, não têm conhecimento para fazer esse acompanhamento, sapeca lá, tira leite derivados da dieta e tchau, se vira. E aí vai dar problema, e aí a criança não estabiliza. E aí a gente gasta um monte de dinheiro na coisa errada, né? Tratando os sintomas, ao invés de aprender como fazer de forma correta o tratamento, que é a dieta e os cuidados do dia a dia. Então procurem profissionais especializados para auxiliar vocês, gente. Porque dá para ter uma vida, né, assim, super saudável, com qualidade, fazendo o correto acompanhamento, tá? A Rose falando, minha filha é alérgica a leite e ovo, ela tem 3 aninhos. Posso dar a vacina contra a gripe?
Rose, tem que ver aí qual que é o nível de reação, quais são os sintomas que a sua filha faz ao ovo, porque a vacina da gripe pode ter resíduo da proteína, tá? Entrem lá no site da ASBAI, leiam a recomendação da ASBAI a respeito da vacina da gripe. Tem uma recomendação em ser dada, porque tem muito pouca quantidade da proteína do ovo, apenas as crianças que fazem reação muito grave, com pouca quantidade da proteína, aí o médico alergista tem que acompanhar essa aplicação. Às vezes ele vai orientar da fracionada, às vezes vai orientar e vai manter a criança em observação, tá? E o médico alergista que vai fazer essa orientação para vocês. Mas leiam lá, entrem no site da ASBAI, ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Eles têm lá um informe, né, falando exatamente sobre aplicar a vacina da gripe para as crianças que têm alergia ao ovo, como conduzir, tá bom? Melhor do que eu falar, é melhor vocês irem lá, porque tem toda a orientação certinha para vocês tirarem dúvida. Entrem aí no Google. A Kátia perguntou aí, quais médicos especializados devo procurar para um bebê de 3 meses? A questão não é idade da criança, Kátia, a questão é quais os sintomas a criança está reagindo. Procure aqui no meu canal do YouTube, eu fiz uma aula 2 dias atrás exatamente com esse tema, tá? Eu dei uma aula de 1 hora falando sobre isso, você vai entender melhor esse processo. A Camila perguntando aqui, é melhor aguardar para testá-la junto com a gema? Opa, acho que tinha uma pergunta antes aqui. Ah, tá, Camila. Ju, fiz TPO do ovo via leite materno com autorização da gastro. Fiz apenas da gema e ela reagiu com refluxo, estava estabilizada. E dermatite leve, parei o TPO e não testei a clara. Perfeito. Né? Então, reagiu, né? Deu qualquer sintoma aí diferente, informa ao médico, tá? É melhor aguardar para testá-la junto com a gema após alguns meses? Aí você vai parar o TPO, vai reportar ao médico, o médico vai te instruir ele ficar mais um tempo em restrição e depois vai testar novamente, né? Tem um passo a passo de teste mais seguro aí do ovo, né? Tem um passo a passo, tem que ver o que a sua médica vai te orientar. Né? E dependendo aí, não sei qual que é a reação da criança, se aí já é mediada, não mediada, aí tem um tempo para um próximo teste, tá, Camila? Então, é TPO de fechamento de diagnóstico que não havia sido feito ainda. Então, agora, muito possivelmente, claro que a médica vai avaliar os sintomas para ver se realmente foi sintoma de reação alérgica, muito possivelmente, avaliando esses sintomas sendo reação alérgica, a médica vai fechar diagnóstico. Aí, no mínimo, né, se já é não mediada, com sintoma tardio, muito provavelmente porque reage via leite materno, 3 a 6 meses no mínimo de dieta do ovo para fazer um novo teste, tá? Mas aí orientação do profissional que está fazendo seu acompanhamento. Tem uma outra perguntinha aqui. Meu filho teve pontinhos de sangue nas fezes há 1 mês, porém até então não teve sangue todos os dias. Tem como saber se faz parte de cicatrização ou se ele ainda está tendo alguma reação? É o que eu sempre falo com as minhas alunas lá. A gente tem que entender como ler a criança, né? Então, o sangue, esse sangramento, gente, a gente tem que entender que o intestino é um local difícil de cicatrizar, demora, né? Pode demorar aí de 2 a 8 semanas em algumas crianças. E aí esse sangue começa a vir mais de vez em quando, alterna em algumas fraldas, vai diminuindo a quantidade. Mas como que a criança está clinicamente? E os outros sintomas? Ela está melhorando? Ela apareceu outros sintomas? Os sintomas estão aumentando ou estão estabilizados, estão diminuindo? É essa correlação que a gente faz para ver se é processo de cicatrização ou para ver se a criança realmente teve um novo contato, aí, inflamou de novo, está em nova reação. A Tati perguntando, fórmula de soja e arroz tem os mesmos nutrientes das outras fórmulas? Sim, todas atendem o Códex Alimentário, que são índices ali, né, que essas fórmulas infantis, todas elas têm que atingir para que a criança tenha uma boa nutrição, né? O que vai mudar aí é o tipo de proteína, que às vezes né, hipoalergênica para a criança, que é a PLV, tá? Mas em termos de nutrição, todas que são garantidas ali, que passam pelo selo da Anvisa, todas atingem um Códex Alimentário. Meninas, então é isso e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau!